Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te mostrar algo que pode explicar praticamente tudo o que está acontecendo na sua vida, inclusive aquelas situações que você não aguenta mais repetir. Talvez você já tenha percebido que algumas áreas avançam, mas outras parecem travadas. Você melhora sua mentalidade, assiste vídeos, lê livros, tenta controlar suas emoções, mas, de alguma forma, parece que a vida insiste em empurrar você para os mesmos cenários, as mesmas pessoas, os mesmos resultados. É quase como se a realidade estivesse zombando do seu esforço, como se existisse um ciclo invisível que você simplesmente não consegue quebrar. E é aqui que entra um conceito que pode virar a chave de uma vez por todas. A realidade não está te testando, ela está te refletindo. Essa frase parece simples demais, até óbvia, mas ela contém um dos maiores segredos da criação consciente. Por muito tempo, eu também caí na armadilha de achar que a vida estava contra mim, que existia uma espécie de provação, um tipo de jogo onde eu precisava provar algo para o universo antes de ser recompensado. E talvez você pense assim também, mas o universo não funciona por mérito, ele funciona por espelhamento. Se a sua vida é um espelho, então tudo aquilo que você encontra lá fora é apenas uma resposta ao que já existe dentro de você. Seus resultados não surgem porque alguém decidiu o que você merece. Eles surgem porque a realidade só consegue refletir aquilo que você sustenta internamente. Não existe como receber abundância sustentando a crença de que o dinheiro é difícil. Não existe como viver relacionamentos leves carregando a crença de que você não é suficiente. Não existe como prosperar acreditando que algo em você está quebrado. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite rápido. Se esse tema ressoa com você, se você sente que existe algo maior por trás dos resultados que tem vivido, então entra para o grupo Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho conteúdos curtos, diretos e práticos que não ficam disponíveis aqui no canal. Coisas do meu dia a dia, bastidores, testes, exercícios, insights, que muitas vezes aparecem sem aviso. É gratuito, é simples, e se você realmente quer assumir o controle da sua realidade, esse grupo é o próximo passo. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora voltando ao ponto principal. Você não está lutando contra a vida. Você está lutando contra a sua própria imagem refletida pelas experiências que vive. E, assim como um espelho físico não cria nada, apenas mostra o que já está ali a realidade, faz a mesma coisa. Se você muda o que está por trás do espelho, a imagem muda. Se você muda o seu estado interno, seus resultados mudam. Se você muda a frequência que sustenta, sua vida é obrigada a acompanhar. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O espelho, ele não muda imediatamente. Existe um intervalo, uma defasagem, uma espécie de eco entre o que você mudou internamente e o momento em que o mundo lá fora começa a responder. É nesse intervalo que a maioria desiste, volta atrás e confirma a velha crença. É aqui que muitos jogam fora anos de transformação porque não compreenderam um princípio básico. A realidade é lenta para acompanhar mudanças rápidas. Ela não resiste, ela apenas responde no ritmo da estabilização da sua nova identidade. No próximo bloco, eu vou aprofundar esse mecanismo, vou te mostrar como cada pensamento, cada reação emocional e cada crença formam o código que a realidade usa para criar seus resultados. Quando você entende isso, você deixa de ser perseguido pela vida e passa a comandar ela e a. Se existe um ponto onde quase todo mundo se perde na jornada da manifestação, e talvez seja exatamente onde você está agora, é na interpretação errada do que está acontecendo fora de você. A maioria olha para a realidade como um juiz, como um inimigo, como um avaliador das suas ações. Mas, se você observar com atenção, vai perceber algo desconcertante. A realidade nunca toma iniciativa. Ela nunca começa o movimento. Ela só responde. E aqui está o que quase ninguém te contou. A realidade é um feedback emocional, não um resultado lógico. Ela não responde ao que você diz que quer. Ela responde ao que você realmente acredita. Mais profundo ainda, ela responde ao que você se tornou. E a maior parte das pessoas vive uma guerra silenciosa tentando mudar resultados sem mudar o emissor que está produzindo esses resultados. É como tentar alterar o reflexo do espelho mexendo no vidro, ignorando o rosto que está diante dele. Por isso você pode ter boas intenções, pensamentos positivos, frases bonitas, afirmações prontas e nada mudar porque no fundo continua reagindo da mesma maneira emocional. E a reação é o que revela quem você realmente é. Observe algo simples. Quando algo te irrita hoje, essa reação não nasceu agora. Ela é uma memória emocional instalada em algum momento do passado. Quando algo te paralisa, a paralisia não é sobre a situação atual, é um código antigo sendo ativado. A vida não está criando obstáculos,
está revelando os códigos que você ainda não neutralizou. Essa é a essência do princípio do espelho. A realidade não causa as emoções, ela apenas expõe o que já está aí. Você não fica com raiva porque alguém te desrespeitou. Você sente raiva porque a crença de que você não é ouvido ou valorizado já estava instalada. A situação é só o megafone. Você não sente medo financeiro porque o boleto chegou. O boleto apenas aciona o velho programa de escassez que você ainda carrega. Nada lá fora cria nada. Nada começa lá fora. Tudo começa dentro e só depois aparece na tela da experiência como um reflexo atrasado. É por isso que você pode mudar seus pensamentos e parecer que nada acontece. Porque pensamentos isolados não têm força. O que tem força é o conjunto. Pensamento, mais emoção, mais identidade. Quando essas três camadas não estão alinhadas, você vive uma vida de tentativa, mas não de realização. Imagine alguém que pensa em prosperidade, mas se sente indigno. Ele pode repetir afirmações, visualizar cenários, escrever metas, assistir vídeos, mas enquanto a emoção dominante for indignidade, a vida continuará trazendo evidências que confirmem isso. E ele vai achar que a lei da atração não funciona. Funciona, ele é que não entendeu o manual. Dr. Joe Dispenza simplifica isso brilhantemente. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. O que ele está dizendo, sem rodeios, é o seguinte: sua personalidade é seu código, sua personalidade é sua assinatura vibracional, sua personalidade é o conjunto do que você acredita, sente e assume sobre si. Mude a personalidade, mude o código, mude a realidade. Mas é aqui que surge um dos maiores equívocos espirituais da nossa época. Pessoas tentando mudar crenças só pela força do pensamento. Pensamento não muda a crença, ele apenas aponta para ela. O que muda a crença é a repetição de uma nova interpretação emocional sustentada até se tornar um novo padrão. Enquanto a emoção antiga for mais forte que a nova, a vida continuará espelhando aquilo que você não quer, não como punição, mas como instrução. Ela não está te dizendo não pode, ela está perguntando: você ainda acredita nisso? E é por isso que a repetição de experiências dolorosas não é azar, é didática. A realidade não te atrasa, ela te alfabetiza. Ela quer saber se você entendeu a lição, se realmente deixou para trás o velho eu ou se apenas mudou o discurso enquanto mantém a mesma reação emocional. Quando você entende isso, algo muda imediatamente. Você para de se vitimizar e começa a assumir o controle. Você olha para a vida e, ao invés de dizer por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso está espelhando em mim. Essa pergunta muda absolutamente tudo. A maior frustração das pessoas que começam a despertar para o seu poder de criação não está em acreditar que a realidade pode mudar isso, no fundo elas já sabem. A frustração nasce quando elas mudam internamente, fazem afirmações, visualizam, meditam, sentem algo diferente, mas a vida lá fora continua igual. O dinheiro continua curto, as oportunidades parecem não aparecer, as pessoas continuam reagindo da mesma forma, e a pergunta que surge é sempre a mesma: se eu mudei, por que nada muda? É aqui que o princípio do espelho se torna brutalmente claro. A realidade é um eco, não um interruptor. Ela não responde ao que você quer, responde ao que você é. E mesmo quando você muda internamente, você ainda está caminhando dentro da vibração antiga, vivendo os efeitos atrasados da versão de você que existia antes da mudança. É como se você gritasse em um vale. O som que volta não reflete o que você acabou de falar, mas o que você disse há instantes atrás. A realidade funciona da mesma forma. Ela entrega a você o atraso vibracional da sua antiga identidade. Por isso tantas pessoas desistem. Elas mudam a crença, começam a se sentir diferentes, dão 2 passos espirituais para dentro da nova versão, mas quando olham ao redor e não veem resultados imediatos, concluem que não funcionou. E ao pensar isso, voltam exatamente para o estado anterior. Ou seja, não é a realidade que não muda, é a pessoa que não sustenta o estado suficiente para que o espelho reflita algo novo. Esse intervalo, esse período onde a vida continua igual enquanto você está diferente, é o ponto onde a maioria fracassa. É o que eu chamo de zona neutra. Um espaço onde nada parece acontecer. Onde a mente tenta sabotar o processo com pensamentos como: isso não está funcionando, eu estou me enganando, nada muda para mim. Só que essa zona neutra não é o fim do processo, ela é a prova de que você entrou nele. A ausência de mudança externa é o sinal de que a mudança interna começou. O grande segredo aqui não é mudar o pensamento por um instante. Isso qualquer pessoa consegue. O segredo é permanecer no novo pensamento até que ele reescreva o seu sistema nervoso, até que a sensação de ser alguém diferente se torne fisiológica, automática, natural. Enquanto a nova identidade for uma ideia, a antiga ainda dominará o espelho. Mas quando a nova identidade se torna a base, o padrão, o normal, o mundo não tem alternativa a não ser refletir o novo estado. Esse é o ponto onde o jogo realmente vira. Não existe uma linha tênue entre pensar diferente e ser diferente.
Existe um abismo. E a travessia desse abismo não acontece olhando para fora. Acontece sustentando a vibração interna apesar do que está fora. A realidade não muda quando você quer. A realidade muda quando você não tem mais como voltar a ser quem você era. E quando isso acontece, quando a mudança interna se estabiliza, não é que a realidade muda. É você quem passa a viver em outra realidade. Se você entendeu que a realidade é um espelho, então precisa compreender algo ainda mais profundo. O espelho não reage ao que você deseja, mas ao que você sustenta. Ele não mede suas intenções, suas orações, suas promessas, suas metas. Ele só responde ao estado que você vibra repetidamente, como se fosse o seu idioma emocional. E é aqui que as pessoas travam. Elas querem uma nova vida, mas continuam respondendo como a antiga versão responderia. Querem prosperidade, mas vibram falta. Querem respeito, mas se encolhem. Querem amor, mas se sentem indignas. Querem mudança, mas verificam o tempo todo se algo já mudou. Não percebem que conferir o espelho antes da transformação completar não é um ato de observação, é um ato de interrupção. Sua vida não muda quando o mundo muda. Sua vida muda quando você para de responder como quem você foi. A pergunta não é o que eu quero. A pergunta real é quem eu preciso ser para que isso seja normal para mim. Porque quando algo é normal para você, você não pede, não duvida, não checa, não espera. Você apenas vive. A manifestação não é sobre conquistar algo. É sobre tornar-se alguém para quem aquilo é inevitável. Parece filosófico, mas é brutalmente prático. Observe. Alguém que acredita que nunca tem dinheiro não decide isso conscientemente. Ele apenas vive microações diárias que confirmam essa identidade. Alguém que se sente rejeitado não escolhe sentir-se assim. Ele apenas reage como alguém rejeitável reagiria. Alguém que se sente merecedor não precisa tentar manifestar abundância. Ele se comporta como alguém para quem a abundância é o estado natural. O espelho não está te testando. Ele está te revelando. Cada situação, cada pessoa, cada emoção recorrente é uma devolutiva literal da sua vibração dominante. Nada é aleatório. Nada é acidental. Tudo é pedagógico. Esse é o ponto que transforma o jogo. A realidade não quer te punir. Ela quer te graduar. Cada repetição que te incomoda não é um fracasso. É um aviso vibracional dizendo: você ainda está reagindo como a versão antiga. Por isso, o universo não se apressa. Ele espera. Ele observa. Ele testa não a sua capacidade de desejar, mas a sua capacidade de não voltar atrás. Quando você não reage mais como antes, quando um problema surge e você não entra na mesma história, quando uma situação aparece e você não interpreta como interpretava, quando a realidade tenta te puxar para o passado e você permanece no futuro, é nesse momento, e só nesse momento, que o espelho se curva. Não porque você pediu, não porque você merece, mas porque não existe mais ninguém para ele refletir além da sua nova versão. A realidade não muda quando você está pronto para receber. Ela muda quando você está incapaz de voltar a ser quem era. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Esse é o momento em que a vida para de te repetir e começa a te acompanhar. Se você chegou até aqui, algo em você já percebeu que não existe coincidência. Nada em sua vida acontece por acaso e definitivamente você não encontrou este conteúdo por acidente. Você chegou porque uma parte sua está cansada de repetir a mesma história e quer finalmente escrever outra. A verdade é simples, mas quase ninguém aceita. Não existe realidade nova enquanto você insiste em interpretar a vida com velhos significados. A mente antiga quer justificar, quer entender, quer comparar, quer analisar, mas a transformação não acontece nesse lugar. A transformação começa quando você para de reagir como quem você foi e passa a responder como quem você decidiu ser. E, antes que você pense que isso exige força, esforço ou resistência, entenda, o universo não recompensa o mais cansado, ele responde ao mais coerente. Não é sobre quanto você quer, é sobre o quanto você se tornou alguém para quem isso é normal. O futuro não é conquistado, ele é assumido. E aqui está algo que ninguém te contou. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Você não precisa se perder entre livros, técnicas e vídeos, tentando adivinhar qual é o próximo passo. Você só precisa entrar num ambiente onde a nova versão de você é a única possível e por isso existe o grupo Prosperidade Sem Esforço. Não é um grupo para curiosos. Não é um grupo para quem quer apenas motivação. É um espaço para quem finalmente entendeu que prosperidade não é sobre correr atrás de resultados, é sobre calibrar a identidade que os atrai. Lá dentro, você recebe conteúdos exclusivos sobre reprogramação mental, explicações práticas sobre lei da atração sem misticismo infantil, mensagens, áudios
e orientações que não existem em lugar nenhum do canal, e principalmente um ambiente vibracional que não permite que você volte a ser quem era. O mundo não muda quando você aprende algo novo. O mundo muda quando você não consegue mais pensar como antes. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dentro de você disse é isso, então não ignore esse sinal. Entre no grupo agora. Não espere. Um momento melhor, sua mente antiga vai usar isso como desculpa para te manter no mesmo ciclo de sempre. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique, entre no grupo e permita-se experimentar a prosperidade que nasce quando você para de resistir a ela. O espelho nunca mente. Ele apenas espera que você decida quem deseja ver refletido. A escolha e o próximo capítulo são seus.